partir do século XVI, e elas estão baseadas nas Escrituras e são referências para o nosso pensamento. É claro, entre ficar com os pensamentos e as Escrituras, nós ficamos com as Escrituras, mas como todas essas solas, elas estão baseadas nas Escrituras, elas são referências para a nossa caminhada. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é a fé. E aí a gente definiu o tema, a fé é uma grande bênção. Por quê? Quando nós olhamos para as Escrituras, e talvez se eu fizesse uma pergunta para você dizendo assim, qual é o texto central para você das Escrituras? Alguns poderiam dizer assim, é o Salmo tal, é o versículo tal. Eu acho que o tema central, o versículo central das Escrituras para mim é João 3,16, porque Deus amou o mundo. Mas segundo alguns estudiosos, o texto mais central, que resume toda a influência das Escrituras na vida do crente, está em Romanos capítulo 3. Romanos, terceiro capítulo. E a gente vai pensar então nesse texto, nesta noite, nesta passagem. Existia no século XVI uma grande controvérsia, uma disputa em torno da maneira como a pessoa poderia ser salva. Existia dentro da igreja, no meio da igreja, sérios problemas quanto a isso, porque alguns defendiam que poderiam ser feitas várias coisas para a pessoa ser salva. Por exemplo, alguns defendiam que você realizando boas obras você poderia ser salvo. Outros defendiam que se você fizesse penitências, isso te ajudava na salvação. Outros diziam que se você comprasse ali um papel, escrito ali pelo líder da igreja, com seu nome, você podia pecar à vontade que você seria salvo. E então, Deus levanta pessoas naquele tempo do século XVI, para que eles pudessem ser usados por Deus com poder e autoridade, justamente para levantar esses problemas, para debater essas questões e dizer que é somente pela fé em Jesus. Eu só posso ser salvo pela fé em Jesus. E é sobre isso que a gente vai pensar nesta noite. Alguns diziam naquele tempo, o batismo em si, ele salva, é uma infusão, você é mergulhado, ao sair, os seus pecados são perdoados, é jogado água na cabeça, todos os seus pecados são perdoados. Isso não resolvia. O próprio Lutero, por muitas vezes, ele realizou suas penitências, ele praticou penitências, mas nem isso trouxe paz ao seu coração, nem convicção de salvação. Ele sempre percebeu que faltava algo a mais. E o ápice desse problema todo era as indulgências. A igreja usava disso para arrecadar fundos, já que estava em declínio da Idade Média. Os problemas estavam acontecendo e a igreja estava usando isso como uma forma de arrecadar dinheiro. Então, é como se você comprasse um pedacinho do céu através daquele papel. Era uma forma que a igreja usava para arrecadar fundos, para a própria igreja, mas dando para a pessoa um lugarzinho no céu. Assassinos, muitos assassinos compraram esse papel, foram enganados achando que iam para o céu só por comprar esta indulgência. E Lutero então, ele nesse ápice desses problemas, ele se volta para as Escrituras, ele começa a ler as Escrituras, dentro do local onde ele estava ali, que eles viviam uma vida ascética. O que era uma vida ascética? A pessoa se isolava, entre aspas, do mundo, e achava que ali ele estava mais perto de Deus e era mais santo, mas nem isso trazia paz ao seu coração. E vendo toda essa situação, se voltando para as Escrituras, procurando na própria biblioteca do lugar onde ele estava, naquele mosteiro, ele então tem esse encontro com as Escrituras e com o próprio Deus, e ele então entende a justificação pela fé. Bom, Romanos 3, a partir do versículo 20, diz assim, acompanhe comigo a leitura. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado.
Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída, porque lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé independente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Meus queridos, se uma igreja, se um líder religioso, se uma pessoa que se diz cristã, ela negar a salvação pela fé somente, esta pessoa, ela não é digna do nosso respeito, ela não é digna da nossa admiração, porque essa pessoa, ela negou a fé cristã. A fé cristã, ela é baseada nesse fato fundamental, de que a salvação é somente pela fé. Pense nisso, meu querido irmão. Muitas pessoas têm acrescentado: ah, não, é a fé e mais isso, é a fé e mais aquilo, é a fé e mais isto. Se alguém prega esse tipo de mensagem, não é digno da nossa admiração e do nosso respeito, porque a salvação, segundo as Escrituras, segundo a palavra de Deus, segundo o propósito divino, é que a salvação é pela fé somente. Ah, missionário Natanael, então eu não preciso praticar boas ações? Não é isso que estou dizendo. As boas ações, a nossa forma de viver, elas devem ser fruto desta fé genuína em Jesus somente para a salvação. Então, porque eu sou salvo em Jesus, por esta fé somente em Deus para a salvação, consequentemente eu vou realizar as boas obras, as boas ações, mas fruto da ação do Espírito Santo na minha vida. Não é porque eu vou fazer boas ações querendo ser salvo. Deu para entender, irmão? Deu para entender aí? Você que está em casa, deu para entender também? As boas ações não é para ser salvo, ela é fruto daquilo que Deus já fez na minha vida, no meu coração. E aí nós vamos então, à luz desse texto, pensar em 4 aspectos que devem ser bem considerados, e nós devemos meditar neles, para que nós possamos entender essa questão da fé como uma grande bênção na nossa vida. O primeiro fato a nós considerarmos, e que o texto traz para nós, é a respeito da lei. Acompanhe comigo aí o versículo de número 20, diz assim a primeira parte do versículo 20: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Olha o que está dizendo o texto: ninguém será justificado diante dele por obras da lei. O primeiro ponto a considerarmos aqui é a limitação da lei. Por quê, meus queridos? A lei, ela tem uma capacidade apenas de apontar o erro. Floriano, você errou. Mas a lei por si só salva? Não. A lei, ela tem o poder apenas de apontar o caminho, de dizer o que é certo, o que é errado. Então a lei, ela tem uma limitação. Se você abrir aí a sua Bíblia, passe algumas páginas aí, capítulo de número 7, versículo de número 8, as Escrituras vão nos dizer assim: mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a sorte de concupiscência,
porque sem lei está morto o pecado. Qual é então a função da lei? Apontar o erro. Vamos pensar aqui na figura do trânsito. O Jefinho é um bom motorista de carro, né? Um bom piloto. Mas tem as leis para mostrar para o Jefferson como que ele deve dirigir. Tem as placas de pare, tem as placas de velocidade, tem os semáforos. Você já pensou se não precisasse de nada disso no trânsito? Hein? Meu amigo Lindomar, né, que fica ali naquela beira de BR, vê acidente quase que diariamente, né? Por que acontecem os acidentes? Uma grande maioria é porque as pessoas não respeitam a lei. Tem aqueles que andam numa velocidade acima, tem aqueles que furam semáforo, tem aqueles que dirigem embriagados, tem aqueles que não respeitam a faixa do pedestre, e por aí vai. Mas a lei resolve o problema em si? Não, porque ela aponta apenas o erro. Paulo está dizendo aqui, capítulo 7, versículo de número 8, que a lei, ela aponta o erro, ela diz o que é errado. Se não houvesse lei, não havia concupiscência, não haveria pecado. Então a lei, ela tem essa função de mostrar o caminho. Mas por que nós precisamos disso? Porque lá no jardim do Éden, vamos lembrar, Deus criou o homem, Deus criou o jardim, tudo era perfeito, e Deus então fez com o homem um pacto, que nós chamamos de pacto de obras. Olha, Adão, você vai fazer tudo certinho aí, tá bom, Adão? Eu estou aqui com você, estou te criando, quero um relacionamento com você, você vai viver bem aqui, você vai cuidar do jardim, você vai fazer tudo certinho aqui, tá bom, Adão? Beleza? É um pacto com você por obras. Você vai dar nomes aos animais, você vai cultivar o jardim, tal. E Adão cumpriu tudo 100%, não foi? Hein? As obras dele foram todas corretas, certinhas. Não foi isso? Sim ou não? Sim ou não, gente? Não. O pacto era de obras. E Adão errou em um ponto. Se ele errou em um, ele errou em todos. Deus assim poderia matar Adão. Deus poderia acabar com Adão e Eva. Deus poderia destruir Adão e Eva. Deus poderia destruir o nosso representante ali, nesse pacto de obras. Adão falhou nesse pacto. Por isso, Deus, usando da sua bondade, da sua misericórdia, e de uma característica de Deus maravilhosa, que é o amor, Ele então faz o pacto da graça. E nós vemos aspectos desse pacto da graça, quando Deus primeiramente não mata Adão, Deus disciplina Adão. Deus diz para Adão, você vai passar por isso, isso e isso. Eu não vou acabar com você. Você vai ficar do lado de fora, porque se ele ficasse do lado de dentro, ele iria morrer. Então ele fica agora do lado de fora do jardim. Mas nós vemos a graça de Deus manifestada quando Deus então institui as leis para mostrar, olha, eu tenho um caráter. Esse caráter é perfeito. Então a lei, amados, ela tem a função de apresentar o caráter de Deus. Quando nós olhamos para as Escrituras, tudo que está ali na lei de Moisés era uma amostra, não só os 10 mandamentos, mas toda a Escritura, ela vem para mostrar para nós como nós devemos viver. E ela é uma representação do caráter de Deus, que é um caráter santo, é um caráter perfeito, é um caráter sem falha. Quando Deus, por exemplo, institui ali como que o sacerdote deveria proceder, os sacrifícios deveriam ser realizados, isso faz parte de uma demonstração já, apesar de ser aspectos legais que eles deveriam ser executados ali, mas eram já mostrando a graça de Deus. Porque desde o Gênesis, Deus já diz que iria enviar o seu Filho. Que maravilha, amados. Você já parou para pensar nisso? Que Deus poderia ter acabado com a humanidade, poderia ter condenado todo mundo à destruição,
Mas Deus resolve salvar a mim e a você. Salvar aquele pecador que crê somente em Jesus pela fé. Então, o primeiro fato é nós considerarmos aqui essa limitação da lei, porque ela aponta o erro. Quando nós olhamos, por exemplo, Gálatas, vira aí algumas páginas da sua Bíblia à frente, Gálatas capítulo de número 2, versículo 16, Paulo vai falar sobre esse aspecto. Gálatas 2, versículo 16, e depois a gente vai ler também, ainda em Gálatas. Gálatas 2, 16 diz assim: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém foi justificado. Todas aquelas pessoas que realizaram suas obras ao longo da história, antes de Jesus, eles apontavam para a pessoa de Jesus. Era pela fé em Jesus, não era fé no sacrifício em si, no ato em si, de matar uma pomba, de derramar o sangue de um animal ali, das realizações do sacerdote. Não era o ato em si, era a atitude do coração daquelas pessoas, já crendo de que Jesus é esse Salvador. Assim somos nós hoje. Não adianta nós pensarmos e a nossa motivação ser assim: eu vou lá na igreja porque eu tenho que cumprir meu ritual. Vir à igreja só por vir, isso é obra da lei. Por obra da lei ninguém é justificado. Eu vou entregar a minha oferta e meu dízimo, só por entregar. Não, amados. Façamos tudo, seja vir à igreja, seja abençoar uma pessoa, seja devolver aqui o seu dízimo, entregar a sua oferta. Faça isso com a motivação correta, a motivação sincera. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor tem cuidado de mim. Muito obrigado, porque o Senhor tem sustentado a minha vida. Muito obrigado, porque o Senhor tem sustentado a minha casa. Senhor, eu quero celebrar com os irmãos, eu quero estar junto com os irmãos na igreja, eu quero adorar, eu quero comungar, eu quero ofertar, eu quero abençoar alguém, não para ter a salvação, mas é reconhecendo o que Deus fez por nós. Isso é fruto de fé verdadeira. Jesus, Ele veio justamente para cumprir a lei. Ele não veio para desfazer a lei, mas Ele veio para cumprir a lei. E Ele cumpriu toda a lei. Quando Ele vai até a cruz, e Ele morre ali naquela cruz, vence o diabo, vence Satanás, vence as hostes malignas, por amor a mim e a você. Você crê nisso, meu irmão? A sua fé está firmada nesse Jesus, somente nele. Não por obras da lei, mas pela fé neste sacrifício do Senhor Jesus. Segundo aspecto a considerar no texto, voltando lá no texto de Romanos, 3º capítulo, versículo de número 20, a parte B do versículo diz assim: diante dele, por obra da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Qual é o segundo ponto aqui que eu quero considerar com os irmãos? É o horror da lei. A lei, ela apenas diz o que é errado e o que é certo. Diz assim a parte B do versículo: em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Se você não ler a Constituição do país, você não vai conhecer a lei do nosso país. Se você não ler a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, você não vai conhecer a lei da igreja, que a lei instituiu ali. Se você, vou pegar o meu amigo aqui, né? O xará do meu filho. Certamente lá na corporação onde ele atua tem um regimento,
que ele tem que cumprir. Mas se ele não estudar, como é que ele vai saber? Mas vamos supor que ele não estudou. Isso vai isentar ele de punição? Não. O comandante, o responsável lá, ele vai cobrar do mesmo jeito, independente se ele estudou ou não. Assim somos nós. Independente se você vai conhecer a lei ou não, você vai ser punido do mesmo jeito. Você vai ser cobrado. Então a lei, ela tem essa função. A lei, veja lá, Gálatas, olha só, Gálatas 3º capítulo, versículo de número 24, vai falar disto. Usa até uma expressão aqui diferente. Gálatas 3º capítulo, versículo 24, diz assim: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. A lei serviu de aio, ou seja, a lei serviu de tutora. GFCLN contrata o Lindomar e Sheila para ser os tutores da Alice. Está na mão de vocês, até os 7 anos, vocês vão cuidar dela. Vocês vão educar a Alice, vocês vão me entregar a Alice, top. Ana Luísa, aliás. Estou confundindo, né? Estão me corrigindo ali, né, etc. Ana Luísa, né, Ana Luísa? Então, foi contratado, ficou responsável, vai ser o tutor, vai ensinar, vai discipular, vai corrigir, vai ajudar no desenvolvimento, etc. A lei, ela tem esta função apenas de apontar o que é certo e o que é errado, mas também ela nos mostra a pessoa de Jesus. Gálatas, 3º capítulo, versículo 24, vai nos mostrar isso. Nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Ou seja, como se fosse uma passagem, como se fosse apenas uma pequena ponte, para que nós pudéssemos conhecer a respeito de Jesus, do caráter de Deus. Mas, olha o que diz o texto, a parte final do versículo 24, a fim de que fôssemos justificados por fé. Ela apenas aponta, ela mostra, ela é a ponte, mas a nossa justificação, ou seja, a declaração de que somos realmente filhos de Deus, ela vem pela fé somente. Isso é maravilhoso, amados, quando nós paramos para refletir o quanto isso expressa o amor de Deus para conosco. Nós somos justificados. Essa expressão, ela tem a ver com a figura do fórum, do juiz, da legislação. A pessoa entra lá no fórum, vai diante do juiz, ele entra ali como um condenado. E o juiz, então, ouve aquela pessoa, ouve o promotor, ouve o advogado, e o juiz, então, vai dizer o seguinte: você realmente é culpado. Você tem culpa no cartório. Mas eu não vou te condenar a 10 anos, não. Vou te condenar a 1 ano apenas. Ou, olha, eu vou te dar uma liberdade. Mas não faz mais isso, não. O juiz pode usar dessa benevolência para com aquela pessoa e não condená-lo à cadeia, mesmo que ele merecia 10 anos, 15 anos, 20 anos. O juiz pode fazer isso ou não? Pode. Se tiver algo na lei que ele pode fazer isso, ele toma essa decisão. Mas isso significa que a pessoa deixou de ser culpada? Não, ela continua culpada. Mas ao sair dali com aquela declaração do juiz, essa pessoa pode dizer para toda a sociedade: o juiz disse que eu sou uma pessoa livre, não tenho condenação nenhuma. O que Deus faz, num paralelo muito maior, porque não tem a ver com aspectos da lei daqui, é uma lei perfeita que é de Deus. Quando nós cremos somente em Jesus para a salvação, Deus está dizendo: Natanael,
você está justificado. Floriano, você está justificado. Cidinha, você está justificada. Daniel, e assim sucessivamente. Você está justificado. A lei, ela é limitada. A lei apenas aponta o erro. Mas também há algo que acontece que o texto nos mostra. Um terceiro fato a nós considerarmos. A partir do versículo 21 de Romanos 3. Terceiro capítulo de Romanos, a partir do versículo 21. A palavra de Deus diz assim: mas agora... Já parou para pensar quando tem esse mas? Mas agora, olha a explicação que vem. Sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua fé, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser o justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Aqui, amados, nós vemos a mudança que é introduzida nesse aspecto na pessoa de Jesus. Nós poderemos ter o caráter de Deus. Eu e você podemos desenvolver aspectos desse caráter de Deus, não por nós mesmos, mas por causa de Cristo. Porque o texto vai mostrar para nós que a justiça, versículo 22, diz aí, justiça de Deus mediante a fé em Jesus. Então, no versículo 23, nós temos aqui uma notícia ruim. O que diz aí no versículo 23? Vamos ler juntos? Pois todos... Isso não é uma notícia ruim? É ou não é? É uma notícia ruim. Todo mundo é pecador. Todo mundo precisa de Deus. Humanamente falando, não há solução. Mas glória a Deus porque tem o versículo 22, que é o anterior. Notícia boa. Antes da notícia ruim vem uma notícia muito boa. A notícia boa é que nós somos justificados mediante a fé em Jesus Cristo. E esta é para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Pode ser brasileiro, pode ser argentino, até torcedor do Fluminense, meu amigo ali. Até para ele tem solução. Brincadeira, né? Não há distinção para Deus. Quando o apóstolo Paulo fala disso aqui, é que a mensagem de que só Jesus é que salva, ela deve ser pregada a todos, deve ser anunciada a todos. E Deus não diz assim, não, esse aqui é bonzinho, vou salvar. Esse aqui é bonzinho, eu vou salvar. Não, esse aqui não é bonzinho, eu não vou salvar. Deus não faz isso. Aqueles que ou talvez você considera que não tem jeito, que não há solução, que talvez seja o pior criminoso, se ele crê somente em Jesus para a salvação, ele é declarado justo. Isso às vezes aterroriza a nossa mente, o nosso coração, não é? Porque nós gostamos de ter as coisas sempre no nosso controle, nós usamos o nosso raciocínio lógico e, humanamente falando, não entra na nossa cabeça que uma pessoa que eu, Natanael, considero o pior criminoso, pode ir para o céu. E aquela pessoa que talvez foi um bom pai de família, cuidou bem da sua família, mas não creu em Jesus, ele vai para o inferno. Não é verdade, irmãos? No raciocínio lógico, isso não entra na nossa cabeça.
Mas as Escrituras, ela é poder de Deus, ela é palavra de Deus. Ela não se apega à lógica humana, porque Deus tem os seus propósitos. E um fato interessante que o texto nos mostra também, olha o versículo 24. Sendo justificados, que palavrinha aí? Gratuitamente. O que isso quer dizer, amados? Não é por obras nossas, não é por pagamento, mas é pela graça. Nós entramos no tribunal de Deus acusados. Nós entramos no tribunal de Deus condenados. Mas nós saímos dali justificados. Isso deve trazer alegria ao nosso coração, paz ao nosso coração, mesmo ao mundo em que nós vivemos. Meus queridos, Cristo morreu ali, naquela cruz, para nos proporcionar esta salvação. Ele foi exposto publicamente naquele lugar, para manifestar a justiça de Deus. A condenação era para mim. Aquela cruz era para você. Você já parou para pensar nisso? Era para nós, irmãos. Mas Deus nos amou tanto que Ele se expôs publicamente. Ele foi até aquela cruz para demonstrar o grande amor de Deus para conosco. Eu não sei aqui se você já se endividou. Não sei se de repente você está endividado. Mas não tem aquele negócio assim que eu já vi muitas pessoas fazer, né? Faz assim, eu estou te devendo, e eu preciso te pagar juros, mas faz o seguinte, segura aí o capital, vamos supor que é R$500, e você tem que pagar um juro, aqui, segura aí o capital, eu vou te pagando só o juro, tá bom? Você já viu gente fazendo isso aí? Não tem? Isso traz paz ao coração de quem está devendo? Sim ou não, irmãos? Não traz. Ameniza um pouquinho, ele fala, não, bom, pelo menos agora eu já paguei o juro, só falta o capital. Mas falta o capital. O perdão dos pecados também é assim. Não adianta você fazer boas obras. Porque tem pessoas fazendo boas obras, mas mesmo assim ele está devendo o capital, ele é pecador. Ele está devendo o principal, que se ele não pagar vai dar mais juros de novo. Então tem muitas pessoas que espiritualmente estão fazendo assim, eu vou pagar só o juro, vou pagando só o juro, vou fazendo uma boa obra, uma boa ação, eu vou lá na igreja de vez em quando. Mas enquanto a dívida não for totalmente quitada, não tem jeito. E só é quitada quando nós entendemos quem é Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E qual a atitude que eu e você precisamos ter? Somente fé nele. Basta isso. Por último, amados, para nós terminarmos a nossa meditação desta noite, o quarto aspecto a considerar está entre o versículo 27 em diante, onde diz assim: onde, pois, a jactância foi de toda excluída. Por que lei? Das obras? Não. Pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e também, mediante a fé, o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. O quarto fato a nós considerarmos aqui é que não há glória humana. A glória, amados, ela é toda de Deus. É Deus quem vem ao encontro do homem no jardim quando ele peca. É Deus quem vem ao meu encontro. É Deus que vem ao seu encontro. Por isso Paulo pergunta, onde está a jactância? Ou seja, o orgulho. Há orgulho em você mesmo? Você se declara tão bom assim,
que não precisa de Deus, foi de toda excluída, diz. Por lei das obras? Não, pela lei da fé. Por quê? Porque precisamos viver pela fé. O homem é justificado pela fé somente. Mas isso anula a lei? Não. Porque a lei, ela representa o caráter de Deus. Quando Jesus, ali na cruz, estava dizendo, está consumado, a palavra no original, tetelestai, é um carimbo, é uma declaração de que Jesus realizou tudo o que deveria fazer. É como se Jesus estivesse dizendo, nas suas últimas palavras, já na fraqueza da sua natureza humana que ele estava ali, porque o seu sangue já tinha ido todo, ele já estava nos últimos momentos. A palavra de Deus nos narra que esta última palavra de Jesus, tetelestai, quando ele diz isso, é como se ele dissesse para o Pai, para Deus: Pai, eu cumpri todos os requisitos legais, todos os requisitos da lei. Eu fiz tudo o que deveria ser feito. Os meus irmãos não iriam conseguir cumprir. Natanael não ia conseguir. Aliene não ia conseguir. Marcelo. Pai, eu cumpri tudo por amor a eles. Irmãos, nós devemos nos voltar mais para esse Deus. Crer somente nele. Viver por essa fé verdadeira e genuína. Você já parou para pensar como era lá no passado? O sacerdote, eu acho que eles sofriam bastante. Não é verdade? Você já parou para pensar isso? Vez por outra eu já pensei sobre isso. Já pensou naquele tanto de sangue escorrendo? Por isso que o sacerdote não tinha nem como sentar, sabia, Natan? Já pensou, ele mata um monte de animal, está sangue puro aqui, onde ele vai sentar? Aí o sacerdote ficava naquele negócio, como diz o outro, naquele lenga-lenga. Toda a vida, mata o animal aqui hoje, mata outro amanhã, e no outro dia. Já parou esse dia para pensar como que era? O sacerdote nunca descansava. O sacerdote sempre tinha que ficar matando animal para pedir perdão a Deus pelo povo. E o povo também, sempre tinha que buscar uma pomba, sempre tinha que buscar um animal aqui e outro ali. Mas quando Jesus declara, está consumado, e Jesus ressuscita e volta aos céus, a palavra de Deus lá em Hebreus nos diz que ele se assentou à direita do Pai. Ou seja, não tem mais o que fazer. Jesus está descansando. Não precisa mais de sacrifício de sacerdote. Por isso que as Escrituras dizem que Jesus volta para o Pai e se assenta. Não tem o que fazer, não precisa mais trabalhar, não precisa mais matar nada. Meus queridos, essa é a maravilha do Evangelho. É pela fé, somente pela fé. A fé é uma grande bênção que Deus nos proporciona através da ação do Espírito Santo na minha vida, na sua vida. Na sua vida, você que está em casa. A fé é uma grande bênção e nós só temos ela por causa do Espírito Santo no meu coração e no seu coração. Por isso nós podemos dizer não ao pecado. Por isso nós podemos realizar obras que glorifiquem ao Senhor. É claro, nós podemos falhar na caminhada, nós podemos errar em algum momento, mas essa fé, ela faz com que nós sejamos declarados justos, justificados. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Glória a Deus, meus irmãos. Esta é a bênção da fé somente em Deus. Creia em Jesus como o único Senhor e Salvador de sua vida.
Desenvolva essa fé com ações que glorifiquem o Senhor. Não mais essas obras e ações, não mais para conquistar a salvação, porque ela já foi conquistada por Jesus ali na cruz. Mas estas obras e essas ações que nós vamos realizando, elas são fruto para mostrar o que Deus fez na minha vida e na sua vida. Viva isso, pratique isso, e o nome do Senhor Jesus vai sendo glorificado e exaltado. Pessoas vão conhecer a Jesus por causa da minha atitude e da sua atitude. Pessoas escolhidas de Deus vão se achegar a nós e vão dizer: eu quero seguir esse Jesus também, eu quero ter essa fé, eu quero ter essa paz no coração, de não precisar mais ficar fazendo sacrifício, porque Jesus já consumou tudo ali na cruz, e Ele ressuscitou, e Ele intercede por nós, Ele é o nosso advogado. Por isso que toda vez que nós oramos, a nossa oração é em nome de Jesus, porque Ele é o nosso ajudador, e o Espírito Santo é o nosso consolador, que nos capacita e que nos incomoda quanto ao pecado. Se você peca e não se sente incomodado, tem algum problema. Fale com Deus. Se você vive num lamaçal de pecado, tem algum problema, e Ele precisa de uma solução, e essa solução está em Jesus, através desse Espírito Santo agindo na sua vida. Curva a sua cabeça, vamos falar com o nosso Deus. Fale com Ele: Senhor, renova esta fé em meu coração. Eu creio verdadeiramente que o Senhor é o meu Salvador, e que somente pela fé no Senhor é que eu sou salvo. Agradeça a Deus por essa bênção da fé que salva. Agradeça pelo sacrifício de Jesus ali na cruz, que Ele morreu, mas ressuscitou para nos salvar. Agradeça, mas também peça que o Senhor te capacite a levar esta mensagem a outros, para que Deus te dê sabedoria para testemunhar para outros, para que Deus te dê autoridade e poder para que você fale dessa verdade para outros, porque outros precisam ouvir. O apóstolo Paulo, nesse texto que nós lemos, ele falou disso. Não é só para judeu, não é só para gentio, não é só para circunciso, nem para incircunciso, é para todos. Pessoas de todo lugar, de todo tempo, independente da idade, independente de quem seja a pessoa, a salvação é para todas as pessoas, de todo tempo, de toda cultura, de todo lugar. O Senhor quer salvar pessoas de toda etnia, de toda cidade, de todo lugarejo, de toda família. Vamos falar com o Pai. Senhor, muito obrigado por esta grande bênção da salvação pela fé somente. Tu, ó Deus, realizou a justiça na pessoa do Teu Filho Jesus ali na cruz, quando Ele morreu, cumprindo toda a lei, para que nós fôssemos justificados, para que nós fôssemos declarados justos, para que nós fôssemos redimidos do poder da carne e do pecado, para uma nova vida com o Senhor. Ó Deus, nós reconhecemos que não é por mérito nosso, não é por ação meramente humana, não há glória para nós, mas a glória é do Senhor. Louvado, engrandecido seja o Senhor, por tão grande bênção da salvação em Jesus. Ó Deus, renove esta fé em nossos corações, não só hoje, não só amanhã, mas ao continuar da nossa vida, nós possamos desfrutar desta fé genuína, vivê-la na prática, agindo, ó Deus, de acordo com as orientações da Tua palavra. E também, ó Pai, nós te pedimos, o Senhor nos ajude a levar esta mensagem para outros, que outros conheçam o Senhor Jesus, que outros saibam que não precisa mais de penitência, que não precisa, ó Deus, de ficar fazendo coisas para tentar barganhar com o Senhor, basta somente crer pela fé, e somente pela fé.
Que o Senhor nos revista de poder e autoridade para viver isso e falar desta verdade a outros, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Vá ao encontro daqueles que estão atemorizados, vá ao encontro daqueles que estão acamados, vá ao encontro, ó Pai, daqueles que estão enlutados, vá ao encontro daqueles que estão medrosos. Em nome do Senhor Jesus, derrame da Tua graça, da Tua bênção sobre cada um dos nossos corações. E nos abençoe, ó Pai, para que em tudo nós possamos glorificar o nome do Senhor. Nós te pedimos a Tua bênção, o Teu cuidado, a Tua provisão sempre, no nome que tem todo o poder, o nome de Jesus é que nós oramos. Amém.